Fala aí pessoal, eu sou o Rafael do canal Vasco Tudo. Sigam o canal, curtam o vídeo para chegar a mais pessoas. E nós precisamos falar hoje sobre o Rafael Paiva. Falar da mudança abrupta que ele foi capaz de fazer num time que não apresentava nenhum tipo de critério tático para uma equipe organizada. Não estou falando que o Vasco foi genial ontem contra o São Paulo, apesar do placar dilatado, nada do tipo. O Vasco foi organizado. E esse Vasco organizado, muito provavelmente, teria vencido o Criciúma. Esse Vasco organizado taticamente teria vencido o Fluminense. Esse Vasco organizado taticamente teria vencido o Juventude. Então, sigo eu defendendo a ideia de que o Vasco segue sim numa prateleira abaixo, que essa prateleira é uma prateleira que vai brigar aí por Sul-Americana. É um demérito sim, por conta da nossa folha salarial atual, tá? Que é uma outra coisa que eu vou comentar em breve nos próximos vídeos. É a necessidade no ano passado de se montar uma equipe para não cair fez a folha do Vasco ser absurdamente onerada pelo senhor Paulo Brax, pelo senhor Lúcio Barbosa, jogadores, né, como foi citado uma vez pelo Dieguinho no canal Futebolaço, jogadores como Serginho, o Kosovo ganham 600 mil, o Medel 800 mil, podendo chegar a 1 milhão. O próprio Paê, que é um jogador diferente, isso é indiscutível, mas ganhando 1,5 milhão. A situação em que o Vasco se encontrava fez com que os jogadores só viessem por valores altos. E isso onerou bastante a folha do clube. Mas vamos focar aqui no Rafael Paiva. O que ele fez ontem foi o básico do que se espera de um técnico. Ele organizou o time baseado no que o São Paulo estava apresentando. O São Paulo ontem veio num 4-1-3-2 com a linha de 4 zagueiros, um volante só, né, que era o Luiz Adriano, 3 jogadores mais à frente com o Lucas centralizado e 2 atacantes. O que o Rafael Paiva fez foi, quando atacado, jogar numa linha de 4-3-1-2, aonde o Estrela recuava para fechar em um dos meias do São Paulo. O Vasco tinha uma linha de 2 volantes que revezavam a marcação do Lucas e o outro ia no Galopa. O Estrela fechava no Nestor e o Adson voltava para fechar no Luiz Adriano. E com isso, o Vasco sempre deslocava um ou dois da sua linha defensiva para dobrar ou triplicar a marcação. Vocês devem ter visto vários momentos o Vasco jogando com marcação dobrada em cima dos jogadores do São Paulo quando eles estavam com a bola. Porque os defensores do São Paulo pouco avançavam. Era uma característica do São Paulo e de seus defensores não avançarem tanto. Então isso fazia com que o Vasco, durante muitos momentos no meio-campo, apresentasse uma superioridade numérica. E com essa intensidade de roubadas de bola, o jogo trabalhar a bola tanto em cima do David quanto do Estrela e do Adson, que eram responsáveis por arrastar essa bola e levar ela um pouco mais à frente, né? E criar as oportunidades. O que o Rafael Paiva fez nada mais foi do que desenvolver um esquema tático para que o Vasco conseguisse utilizar na melhor forma o material humano que ele tinha. E tá aí.
O Vasco não foi genial, mas o Vasco foi muito competitivo. Esse Vasco provavelmente não teria tomado aquela coça que tomou do rival. Esse Vasco provavelmente teria feito um jogo muito mais apertado e duro contra o Palmeiras, Atlético Paranaense. Então, eu acredito que hoje é o momento de se pensar, sim, no Rafael Paiva como técnico, sem a pressa de se buscar outro. O Rafael Paiva é um técnico que tem muita experiência de base, tem entendimento do que é Vasco, conhece o material humano que a gente tem na base, nessa base que vem sendo campeã de tudo e que muito provavelmente vai ser mais aproveitado nessa gestão associativa, não só pelo fato de que o Vasco precisa vender jogadores, mas pelo fato de que o Vasco tem esse histórico de jogadores formados pelo clube que fazem parte dos seus elencos. Se vocês forem pegar o Vasco, os times campeões do Vasco, é pouquíssimo provável que você não ache ali no elenco fechado aí pelo menos uns 6, 7 jogadores formados nas categorias de base do Vasco. Então, parabéns ao Rafael Paiva que fez o básico, e o básico organizado é efetivo. Não adianta você vir com pirotecnia, como muitas vezes o Ramon Dias ou até o Álvaro Pacheco agora. É fundamental muitas vezes que você apresente o básico. E no básico você vai fazer jogo duro com muitos times. Com muitos times. Vocês vão ver que contra o Bahia, se o Vasco mantiver óbvio a mesma pegada, também não vamos passar aperto, não vamos passar perrengue. Vai ser aquela história, é o futebol, um ganha, outro perde. Mas o Vasco vai competir. Competir é o que a gente espera enquanto torcedor do Vasco. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.